Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Aqui estamos com mais um Foco de Pestilência, um podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou acompanhado dos meus comparsas Pedro Lamarão. Alô, pessoal. Pedro Pietro Longo. Opa! E Senhor Feliciano. Olá. I'll reign above ye, set the gods of justice, whose power exalted above the firmament of law, in whose hands the sun is the sword and the moon a constructed fire, who measures your garments. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Este é o nosso terceiro programa e a ideia, junto aos dois primeiros que tivemos, é fechar uma trilogia metamágica, termo pomposo, mas já que nós temos um podcast sobre magia e outras esoterices, como eu falo nas apresentações, vamos fechar um assunto que é o próprio tema do nosso podcast, né? Nós falamos no primeiro programa sobre treino mágico. No segundo programa nós falamos sobre fazer magia, né? Por que fazer magia, na verdade, né? Porque o que leva o praticante de magia a esse exercício, a esse fazer mágico. E agora, nesse terceiro programa, vamos enfim chegar ao centro do assunto, que é o que é magia. Uma apresentação tradicional desses temas talvez invertesse a ordem, né? Começasse falando o que é magia, e depois partiria de por que fazer magia, e no fim da discussão se discutiria como treinar esse fazer, né? Como treinar magia. A gente resolveu fazer o contrário, porque a gente entende que estamos falando com pessoas que já estão interessadas no assunto e que já estão fazendo alguma coisa por aí. Então, a gente ficou mais preocupado em começar discutindo o treino propriamente dito, para depois debater no segundo programa por que cada um escolhe esse caminho. E agora que a gente já sabe, né, já discutiu o treino, já discutiu esse fazer, agora vamos discutir, enfim, o que é que a gente está fazendo, né? A gente já discutiu o como fazer, o porquê fazer e agora o que fazemos. Esse programa vai ser um passeio por definições, por opiniões. Vamos jogar aqui na mesa alguns nomes e algumas coisas assim interessantes. Eu acho que a gente tem que começar falando de algumas definições clássicas de magia, que talvez tenham se perdido aí no tempo. Mas assim, vou jogar uma definição que está no livro clássico, que é o Dogma e Ritual, em que o Levi diz: magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza. Eu acho legal essa definição, porque logo depois ele completa a frase falando uma parada legal. A ciência tradicional que nos veio dos magos. Ele dá esse fato. Acho que quero dizer, a ciência da magia é a ciência que vem dos magos. Com isso, você acha que implica em dizer que o mago, ele antecede a magia, a definição de magia? Quem vem primeiro, o mago ou a magia, é uma pergunta cruel demais, né? Mas a palavra mago é mais antiga que a palavra magia. O magos é uma figura persa. O registro mais antigo dessa palavra é em persa, uma inscrição chamada inscrição do Berristão, que foi feita por Dário I. Né? Nessa pedra tem uma narrativa de uma tentativa de golpe contra o Dário, em que ele narra como é que ele se deu bem em cima de uma pessoa que... E aí o nome da pessoa é Gautama Magos, que eu consigo trazer dos textos que eu estudei. Essa palavra magos é um título. É o título dessa pessoa. Tipo assim, é fulano, o advogado fulano, o bacharel ciclano, ele é o Magos Gautama. Aí mais pra frente na história da Pérsia, você vê que existia uma espécie de uma casta ou uma tribo que era a tribo dos magos. Tipo assim, numa sociedade estratificada,
Os magos vêm de lá. Como se fosse uma guilda? Como se fosse uma... Sei lá, eu não vou saber dar muita certeza aqui, mas era como se fosse isso. E daí, historicamente, surge a profissão do mago. Quer dizer, o mago é um sacerdote. A gente vê o mago como uma pessoa fora de aparelhos institucionais. Mas na Pérsia, o mago era tipo um sacerdote. A palavra magia, ela é... A nossa palavra magia vem do grego, quando os gregos começam a falar sobre os persas. A palavra mago vem primeiro. Mas quando os gregos buscam essa palavra lá no persa, o magos, eles de alguma forma dão uma nova interpretação a isso? Como é que eles trazem isso? Os filósofos, Aristóteles já falava sobre os magos, né? Eles reconheciam a existência dos magos, né? Mas não é muito útil o texto dos gregos sobre os magos, porque isso é conhecido hoje, né? Os gregos, eles falavam sobre os magos com muito preconceito, né? Porque eles olhavam os magos e viam hereges. Os magos eram as pessoas que praticavam a cultura religiosa lá, mística dos persas, e os gregos tinham, né, eram outras pessoas. Uhum. Como eles se entendiam muito civilizados, eles olhavam pros magos e diziam, olha só, isso é um herege, é uma pessoa fazendo uma coisa indigna. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all. Bacana, mas então voltando lá no Levi, o Levi vai dizer que é uma ciência da natureza. Eu acho interessante essa definição que ele lança, em que ele joga duas palavras que são definitivas ali, que trazem definições claras, assim, que primeiro é uma ciência e segundo que ela é da natureza. Antes de falar da questão da ciência, eu acho legal a gente discutir aqui, a gente levantar a questão de ser da natureza, porque há um texto, uma fala comum, né? Um discurso comum em que a magia ela é sobrenatural. E se você for olhar os autores mais tradicionais aí, eles não vão caminhar por esse caminho, eles não vão andar nessa senda convencional aí de que a magia ela é sobrenatural. Eles vão estar normalmente argumentando que não, a magia é algo natural, ela não está além da natureza, ela faz parte da natureza. Mas é uma natureza que não está facilmente acessível. Vale uma observação aí sobre o magos, porque foi falada a palavra magos aqui e eu tô com a imagem do arcano na cabeça, que no tarô de Thoth, o mago, o nome do arcano é magus mesmo, do magos, o nome da definição que outros tarôs colocam como magician. Então tem outras palavras que você pode usar, mas o Aleister Crowley voltou a essa definição original e é magos, e o sentido original do entendimento dele, quando ele espelha no tarô, e aí você falou da questão da natureza, de ser natural e sobrenatural. O principal é que, da visão comum, esse acesso a sobrepujar a natureza era de uma característica muito específica daquela elite. Ele tinha um conhecimento da natureza que não era um conhecimento comum. E aí você vê que as representações que eles têm, e aí partindo do tarô, mas se você for para as artes e para o imaginário popular, você vê que inicialmente era uma pessoa comum, mas passa por um tipo de treinamento, por uma preparação específica, e aí ele começa a ver o mundo diferente. E aí começa a dominar aspectos naturais que para nós são extremamente sobrenaturais. Mas para ele é algo até trivial, porque tá ali sob a baqueta, né? Sob o domínio dele. É uma coisa que a gente tem que observar e a gente muda de cultura, mas o padrão permanece. Você falou uma coisa aí que eu achei curiosa. Você tá dizendo que é uma arte, um fazer, não sei se você usar a palavra manipula, mas que assim, controla ou manipula a natureza. Aí a minha reflexão do que você está falando é o seguinte: se isso manipula a natureza, ele é externo à natureza. Então essa é a minha questão que eu tô querendo levantar aqui. Se eu tô manipulando a natureza, eu sou a natureza, eu estou na natureza, né? Porque se eu manipulo externamente, né? Ou eu manipulo internamente? Fala, Feliciano. Então, eu me remeto muito à definição do Crowley, que é a arte do fazer, de exercer a sua vontade para moldar a realidade. Aí eu penso assim, então a magia é o fazer, não existe uma magia fora do mago. E aí, dentro desse debate da natureza e do sobrenatural, eu penso na própria ciência. Você tem o rio, e aí esse rio aqui funciona assim, 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 por causa disso, 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 e às vezes não funciona porque eu não sei. Tipo,
o cara não tinha um conhecimento das monções, do El Ninho, e às vezes o rio é estranho, mas eu tenho essa noção. E aí, dentro desse contexto, eu quero fazer uma barragem, então eu tô interferindo na natureza natural, com muitas aspas, do que é o rio. Mas isso faz parte da ciência de conhecer e interagir com o rio, ou é isolado? O rio é separado do meu fazer e do meu entender? Eu entendi o que você tá falando aí e respondeu, mas a gente tá começando a caminhar num caminho assim complicado, né? Assim, já vai virar muito abstrato isso aí. Mas assim, eu acho que a resposta fica no âmbito de que eu mesmo vou responder a minha pergunta, vai ficar engraçado isso. Porque eu provoquei questionando se manipular a natureza é um fato natural. E eu vou mesmo me responder baseado no que você disse. Quer dizer, sim, é um fato natural. Você manipula com as ferramentas da natureza, né? Você não manipula o rio utilizando forças de outra dimensão. Você manipula o rio, você represa o rio utilizando a própria física, da qual o rio é parte, né? This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all. Então, se a gente manipula a natureza através de uma força que também é natural, e dessa compreensão que é uma natureza oculta ou velada, como se dá esse processo de desvelar esta natureza? Ou por que ainda haveria uma natureza velada? O que é essa natureza velada que particularmente estamos trabalhando aqui como convencionado se chamar magia? Quer dizer, eu estou partindo do princípio que existe uma infinidade de naturezas veladas. Até, sei lá, 2 séculos atrás não se fazia a menor ideia de movimentos galácticos, eu não sei, enfim, alguma coisa não se sabia sobre cosmologia, né? E era um conhecimento velado, as pessoas olhavam para os astros e aquela porra se movia e beleza, tá ótimo. Até que o momento se desvelou e se conheceu isso aí. Mas a gente tem um conhecimento velado, que nós chamamos de magia. Podemos concordar que ele é natural, né? Faz parte da natureza. Mas e por que ele é velado? E até onde ele é velado? E como está o nosso trabalho em desvelar esse conhecimento? É engraçado você falar de coisas secretas, né? A definição de magia que aparece no Oculta Filosofia do Agripa, ela faz referência expressa à ideia do secreto. Ela diz alguma coisa mais ou menos assim: magia é uma faculdade contendo a mais profunda contemplação das coisas mais secretas. Junto com sua natureza, poderes, qualidades, substância e virtudes. Quero dizer, ele define a magia como sendo uma ciência das coisas secretas. As coisas que não são secretas não são objeto típico da ciência mágica, são objetos de alguma outra ciência qualquer. A magia é a ciência de coisas que são secretas. Aí eu vou voltar no que eu acabei de falar. Coisas desconhecidas são infinitas. Nós não conhecemos coisas que acontecem. Isso é uma coisa tradicional na história. A população observa uma coisa que não compreende e aquilo vira um mistério. E você passa a, né, mistificar aquele evento natural. E ao longo do tempo, aquilo ali se desmistifica com o próprio desenvolvimento da ciência mais recentemente aí. Mas permanece um mistério sobre o fazer mágico, ou não. Por que eu estou insistindo nessa questão da natureza e não natural, e do segredo e do não segredo? Porque a gente está no século XXI. A gente está hoje aqui sentado ao redor de uma mesa com um laptop, com microfones e com luz elétrica e etc. Isso, para uma pessoa de 50 anos atrás, já seria um mistério terrível. 50 não, mas para 100 anos atrás já seria um mistério terrível. A capacidade de falar num objeto que tem um fio que liga num outro troço e registra a sua voz. Com uma clareza impressionante. Mas nós continuamos fazendo algo hoje que... Eu tô rodando nesse assunto atrás de uma categorização ou de uma definição um pouco mais específica de magia. A gente continua fazendo hoje, dentro do nosso fazer esotérico, dentro do nosso ocultismo, algo que não se desvelou. Ou foi desvelado e permanecemos tratando isso por véus, véu simbólico. O Israel Regardier, que foi trabalhar o espólio da Golden Dawn, podemos dizer assim, né? O que sobrou da Golden Dawn ficou na mão dele, ele ficou lá republicando aquele negócio. E o Regardier é psicólogo e ele vai chegar em algum momento e vai dizer que a magia, ela é um evento psicológico. Porém, ele vai dizer que isso tem um limite.
sim, a magia ela pode estar trabalhando sob sugestão, ela pode estar trabalhando com sugestão psicológica, mas isso per si não explica o efeito dos talismãs, por exemplo. Aquele talismã que você encanta e entrega a alguém e permanece mantendo efeito, uma pessoa completamente alheia. E um exemplo que ele dá de talismã é um exemplo ótimo, que é comum a todo mundo ocidental, pelo menos, e atualmente a todo mundo mesmo, que é a hóstia. Ele fala, a hóstia é um talismã. É um talismã de uso comum que é imantado, enfim, é santificado pelo padre e é dado lá ao cristão, ao católico, né, no caso, para exercer um efeito X que é levar Deus lá para dentro e tal, parará, enfim. Você então tem uma cerimônia religiosa que está colocando um talismã, imantando ou consagrando, que é a palavra que eu prefiro mais, está sacralizando aquele objeto e dando para alguém. É o mesmo processo que nós fazemos quando operamos uma cerimônia mágica e fazemos um talismã, ou enfim, qualquer outro objeto sagrado, né? Uma adaga, um bastão, uma ferramenta, qualquer coisa. O que existe aí nesse fazer em que o Regardier andou dizendo assim, não, magia até certo ponto ele é um evento sim sugestionável, mas a partir desse ponto eu não consigo mais dizer o que é. Então, aí eu vou recorrer a outro psicólogo que não foi contemporâneo do Regardier, mas teve um trabalho importante com a questão da magia, principalmente com a questão da magia prática, a que faz efeito no dia a dia cotidiano e tá sendo objeto de estudo, né, meu, durante esse tempo, que é o Alcyon Mansper. Ele era artista e era formado em psicologia também. Então ele diz que ele concorda com o Regardier e fala que é psicológico no início, mas que existe um componente em cada ser humano e em cada coisa que tá ligado. E o ato dele manipular isso, esses componentes ou ele chama de elementais, né? Ele usa essa palavra genérica, tá? Elementais ou elementar quando ele tá se referindo a uma força específica. Ele diz que esses elementais são forças cegas, que estão por aí. E aí faz-se um paralelo da Idade Média com os elementos da natureza, que também são forças cegas, porque o vento venta pra todo mundo, a chuva chove pra todo mundo. E aí, o que ele fala? Ele fala que você consegue, dado um certo momento, com a técnica que ele desenvolveu, e com outras técnicas, mas com a visão dele mesmo, que você consegue manipular tanto você e dobrar o seu subconsciente, o seu inconsciente a um nível tal que você influencia tudo que tá em volta, toda a natureza. E aí tá o referido domínio da ciência natural, em que você consegue fazer os fatores que não necessariamente estão se importando com você, porque a chuva, o vento ou a opinião de alguém sobre você não dá nada sobre o seu controle, mas você consegue fazer com que aquela estreita ligação que há entre aquilo e você torne de tal maneira importante a virar isso da maneira como você deseja, ou como você está intencionando. Então, em outras palavras, trocando em miúdos, é fazer com que todos os fatores não preponderantes para aquilo possam agir em uníssono para o teu objetivo. E qual que é, então, a definição de magia do Sper? A definição de magia dele, na verdade, é tão ampla quanto a do Crowley. Mas ele diz que quando o elementar é direcionado de maneira correta, o efeito acontece. E ele, como era extremamente mais pragmático do que os outros, ele estava se importando somente com os efeitos, com o objetivo, né? E o objetivo dele era o mais inescrupuloso possível, tá? Era realizar os desejos dele aqui e agora. Então, para ele deu resultado, ok, magicamente válido, consegui. Não deu resultado, falhei em algum ponto, posso tentar de novo, diferente, ou posso tentar da mesma maneira numa outra oportunidade. Não, tudo bem, mas a gente já falou sobre o fazer e o fazer por quê, né? A questão do porquê fazer não tá em pauta, não quero dizer, eu espero, ele pode fazer a magia que ele quiser, fique à vontade, né? Mas eu digo assim, o que é a palavra magia? A palavra magia é uma palavra, né? Quando o assunto começa a ficar confuso, é sempre bom lembrar, né? A palavra magia é uma palavra, ela faz referência a alguma coisa. Você usa a palavra para especificar sobre o que você está apontando, né? Quando eu digo, cara, pega essa magia aí pra mim, você não vai me entregar uma cerveja. Eu ficaria feliz se você me entregasse uma cerveja, mas não é o caso, o que eu ficaria feliz. A palavra magia faz referência a quê? Então, por exemplo, você vê que o Crowley, ele faz referência com a palavra magia a qualquer coisa. Eu não curto a definição de magia do Crowley porque essa definição não serve pra nada.
ou melhor, ela serve e provavelmente serviu muito bem a ele na época que ele publicou o livro pelo impacto que ela causou na cabeça do leitor. Só um parêntese, para quem está ouvindo, a definição que você está dizendo é a ciência e a arte de causar mudança na natureza de acordo com a vontade. Exatamente, quero dizer, ciência é a arte de causar mudança na natureza de acordo com a minha vontade. Quando eu abro a porta girando a maçaneta, eu fiz magia. Essa definição é legal para você causar um curto-circuito na cabeça de uma pessoa altamente preconceituosa. Uma pessoa que acha que magia não é uma coisa normal, que é uma coisa anormal, que é uma coisa ilícita ou de, como as pessoas chamam de, marginal. Não, não é. Magia você faz, né? Como o próprio Magic coloca, né? A magia é para o padeiro. A magia é para o advogado. Tá? Então tudo bem, então a frase vem e ela serve ao propósito de causar impacto no leitor. Agora, essa definição de magia é uma merda. Porque ela não especifica qual ato é magia e qual ato não é magia. A sequência dessa definição do Crowley concorda com o que você está questionando. Ele vai dizer que a ciência e a arte de causar mudanças na natureza de acordo com a vontade. Em sequência, ele vai dizer que todo ato de vontade é um ato de magia. E aí? Pois é, esse é o meu ponto. Essa frase, ela significa exatamente o que está escrito, né? Todo ato de vontade é um ato de magia. Quer dizer, eu estou com vontade de cagar. Tá bom, então eu vou lá e cago. Legal. Isso é um ato de magia? Se você disser que cagar é uma coisa mágica, eu vou dizer, beleza, então, você fica à vontade, isso é uma coisa pessoal da sua parte, né? Você pode achar que cagar é uma coisa mágica. Mas se a gente está aqui discutindo assim de uma maneira mais acadêmica, tentando circunscrever no infinito universo dos fazeres, qual deles que é magia, né? E qual que não é, essa definição não serve para nada. Essa definição não serve para você olhar para o mundo e dizer, eis ali uma pessoa fazendo magia. E ali? Não, ali é futebol. Mas aí, vamos lá, eu entendo o que você está falando. Sim, realmente, assim, do ponto de vista de uma definição acadêmica, ela é vaga. E ela é vaga por quê? Porque você não está definindo ali, por exemplo, o que é vontade. O problema, na verdade, para mim desta definição do Crowley, está na palavra vontade. Porque ele vai dizer ali, toda a magia é a arte e ciência de realizar mudanças na natureza de acordo com a vontade. Aí você cria uma grande interrogação, que na verdade vai ser toda a obra dele ao redor da palavra vontade. E aí quando você diz todo ato de vontade é um ato mágico, o problema disso aí é que você está dizendo que X igual a Y, então você está definindo uma incógnita por outra incógnita. Realmente, esse é o problema da definição de modo geral, da né? definição. As definições, elas não satisfazem Exatamente. isso daí, né? O problema dessa definição é que ela substitui uma incógnita por outra. Mas o meu problema não é esse. Eu entendi o que você está falando. Realmente, para uma pessoa que não faz a menor ideia do que é magia, absolutamente nenhuma ideia do que é magia, nenhuma mesmo, essa definição também não serve para nada. Eu diria que definições não servem para leigos totais. Uhum. Uma definição não serve a um leigo total. A definição ela serve para você criar uma espécie de harmonia entre os experts. A função da definição não é para o leigo, ela é para o expert. Ou então para uma pessoa que está no caminho da expertise, está estudando. O meu problema com essa definição é que ela não permite você diferenciar dois atos entre esse é magia, aquele não é. Se você pegar essa definição, andar no meio da rua e tem uma pessoa fazendo uma coisa qualquer, e você olhar para ela e pensar, ok, isso é magia? Essa definição exige que você diga que aquilo é magia, não importa o que seja. Ela tá fazendo embaixadinha. É aquele maluco ali da Avenida Central que fica de vestido de camisa de farmácia, fazendo infinitas embaixadinhas. Tu foi almoçar e tá fazendo embaixadinha. Quando ele voltou, ainda tá na embaixadinha. Já viu esse cara? Esse cara é incrível, né? Certamente que aquilo ali é um ato de vontade. Porque, amigo, sem vontade muito sinistra, você não consegue fazer tantas embaixadinhas. Mas não é magia. É futebol. O Crowley, embaixadinha. O Crowley ele vai estar, da mesma forma que você falou, assim, contextualizou no período, o Crowley ele vai estar colocando essa definição como tudo na obra dele, na verdade, com tudo não, mas assim, como tudo que é mais famoso, que é mais evidente na obra dele, ele está colocando para quebrar paradigmas, para quebrar paradigmas e para sacudir toda a definição de magia que havia na época, de que era uma coisa inacessível, restrita às abadias mais ocultas e tudo mais. Então, ele traz uma série de definições que tem por objetivo popularizar. Ele estava querendo popularizar, tanto que tem aquela lenda, que eu não sei até o quão real ela é ou não, de que quando ele estava escrevendo o Magic,
ele dava lá pra não sei quem ler, e enquanto não entendesse, ele voltava e reescrevia até aquilo ser compreendido por um leigo. Né? E de fato, o Magic, embora seja um tomo gigantesco, ele é escrito com uma simplicidade que não havia até então. Excetuando os comentários, o que eu prefiro mais os comentários do que os textos principais. Os textos principais são realmente muito simples. Eles são absolutamente lineares e tem... o Crowley escrevia muito bem, né? Tem uma prosa muito boa, uma prosa clara. E se você quer aprofundar o assunto, ele vai lá no rodapé, faz um monte de comentários técnicos, gemátricos, enfim, mas aquilo ali é adicional. Você consegue entender o que ele está querendo dizer no texto principal. E ele vai abordar um assunto extremamente complexo em, às vezes, 2 páginas. Né? Então ele estava lá com o objetivo de popularizar. Aí ele foi lá e popularizou. Beleza, todo mundo agora já ouviu falar que magia... Inclusive ele faz isso resgatando a raiz, né, inglesa da palavra com K, para diferenciar de magia de palco para magia que estava querendo tratar de magia cerimonial, enfim, alguma coisa assim. Mas ainda assim cria um problema para os que vêm depois. Cria um problema de que, ok, então magia é um ato de vontade, e aí ele vai trabalhar toda a obra dele tentando definir o que é vontade, mas ainda assim não define. Ele não gera, e talvez esse seja o maior problema, se a gente for olhar do ponto de vista acadêmico, né? Não iniciático, mas do ponto de vista acadêmico, seja o maior problema, a maior lacuna da obra do Crowley. Ele passa a obra inteira dele calcada no will, mas ele não lança uma definição de will, de vontade, tão clara quanto o que ele lança de magia. Então ele vai dizer que magia é um ato de vontade. E o que é um ato de vontade? Aí fudeu, aí você vai ter que consumir toda a obra dele, refletir sobre aquilo ali, trabalhar aquele método à exaustão até descobrir o que é vontade. Então eu acho que o problema da definição do Crowley, eu não acho ela uma definição ruim. Eu só acho que ela é uma definição que, como você disse, ela é, Peu, ela é uma definição que ela é limitada a quem tem um vocabulário para compreendê-la. Porque se você lança a vontade ali, solta no discurso, fudeu, você vai ter esse entendimento. Você vai ter entendimento que o cara que está fazendo embaixadinha na Central do Brasil, ele está fazendo magia. Você vai ter entendimento de que a pessoa que atravessou a rua porque queria chegar do outro lado, a galinha da piada está fazendo magia. Ela queria verdadeiramente chegar do outro lado, então ela está fazendo magia. Claro que se você avança na obra do Crowley com algum tipo de profundidade, você entende que não é disso que ele está falando. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. A questão como foi dito, o Crowley ele faz um recorte que é temporal. Ele estava ali, a definição dele tem um propósito de promover uma mudança de pensamento naquele tempo e naquela sociedade. E eu acho que talvez a gente tem que partir de outro princípio. A gente já sabe que tem alguma coisa que é a magia. E onde é que a gente vai recortar aqui pra falar que o padeiro não faz magia? Ou será que ele faz magia? Eu vou ser pior, eu vou piorar todo o cenário aqui. Eu acho que não, acho que a gente não tem um padrão, e esse é o problema desse programa. A gente não tem uma convenção do que é magia. A gente, na verdade, e eu não acho que tenha que ter não, tá? Mas eu acho que não existe uma convenção do que é magia. Tanto que você vai ter diversas sociedades ou diversos grupos de mágicos, né, que vão estar realizando coisas absolutamente distintas, tá? Se você for perguntar o que é magia, e vamos resgatar os nossos grandes amigos gnósticos samaelianos, se você for perguntar magia para eles vão dizer uma coisa. Se você for perguntar o que é magia para uma Wicca gardneriana, talvez ela vá ter uma outra definição, tá? E se você for perguntar o que é magia num terreiro de Umbanda, você vai dizer que não é? Que aquilo ali é religião e então sai do escopo da magia? Eu não sei. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all. O Flávio falou tentar chegar a uma categorização do que é magia. Né, mas categorização nunca foi
já viu que não vai dar pra chegar aqui nem perto. Agora, se você for pegar classificação, o tipo de magia, entre aspas, que o padre faz lá, a invocação que ele faz pra consagrar a hóstia, tem os moldes de uma consagração de um pantáculo da Golden Dawn, por exemplo. Tem os moldes da invocação da consagração que o judeu faz lá quando dá a bênção do Sidur, que ia sacrificar lá. Então, assim, existe um componente aí que é um componente que, assim, só para deixar claro aqui, o padre naquela hora ele fala umas palavras que só ele, assim, que é dele, do ritual dele, que só ele escuta ali naquele momento da consagração da hóstia, do vinho, que acontece a transubstanciação. Tô usando esse exemplo do padre, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer outro contexto religioso, tá? Existe no contexto religioso, assim como no contexto mágico, algo que é secreto e sagrado. Esse secreto e sagrado varia a roupagem de acordo com a religião, mas esse componente de que só sabe quem é do grupinho se mantém. Aí a gente volta na definição original lá dos persas, de que era uma tribo separada, ou do próprio... Agora? Do Agripa. Do Agripa, Do segredo, do secreto. Eu acho que a questão claro que tem uma pluralidade de impressões do que é a magia. E longe de mim querer criar uma restrição da definição, mas eu acho que existe um recorte temporal, como existe o do Crowley, de para quem ele falou e quando ele falou, que a gente tem que rever hoje, que é como o amor. O amor tem 1000 definições e 1000 impressões e 1000 interpretações, mas a gente consegue fazer um recorte do que a nossa sociedade entende hoje como o amor e falar assim, dentro do nosso recorte de sociedade hoje, o amor é mais ou menos isso aqui. E é uma coisa que há 1000 anos atrás, se ia falar do amor romântico, eu ia falar assim, eu não reconheço isso como amor. Isso aí é uma outra parada. E hoje a gente reconhece. Então, da mesma forma, longe de mim querer dizer assim, o que a Wicca faz não é magia, mas o que o Crowley faz é magia. Não é questão disso. A questão todo mundo entende que tá mais ou menos no mesmo filão e em algum momento vai conseguir fazer um recorde e falar assim, isso aqui eu acho que não entra. É exatamente isso que eu acho. É aí que vai a minha crítica em direção à definição do Crowley. Porque ela recorta largo demais. A definição do Magic in Theory and Practice, ela tem um recorte que só não inclui os atos que não são intencionais. Por exemplo, o batimento cardíaco não é um ato de magia pela definição do Magic in Theory and Practice, porque por mais que ele seja um ato, ele não é intencional. Então não é magia. Mas se a sua definição de magia é um ato de vontade, então coçar a cabeça é um ato de magia, né? Conforme a definição. E aí, então, como eu acompanho o Feliciano? Na nossa sociedade hoje, existe um recorte que é um entendimento das pessoas sobre o que é um ato de magia. Ou um símbolo de magia, por exemplo. Você imprime lá na gráfica do centro da cidade a monografia para entregar para a turma de magia, sai um pentagrama, a pessoa leva um susto. Por que ela leva um susto? Porque ela reconheceu uma certa coisa como sendo assustadora. Então, que tipos de ato que a gente reconhece como sendo atos de magia? Eu achei muito peculiar o que o Pedro falou, por exemplo, né? Porque ele diz, nós não sabemos definir o que é magia, mas o que é uma consagração a gente sabe. Mas se a gente sabe o que é uma consagração, e a gente sabe o que é uma invocação, e a gente sabe o que é uma conjuração, e a gente sabe o que é uma eucaristia, se você soma todos esses 5 e bota num saco só, você definiu magia. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all. Você, Peu, falou do que eu disse, da classificação e tal. Independente do tipo de práticas que a gente tem, o tipo de conjunto de coisas que façamos, se é mágico ou não é mágica, você vê, o próprio yogi, quando consome um alimento de maneira cerimoniosa, de maneira a
diferente da maneira cotidiana e normal, pra ele é um ato de devoção, é um ato mágico mesmo. Digno de ser imitado por outras pessoas pra ter o efeito que ele conseguiu, que os outros também querem. Eu fixo meus olhos no efeito, porque é o efeito que vai dar o tom da coisa. A gente fala do Crowley aqui, mas tem relatos, por exemplo, aqui nesse livro que eu tô lendo aqui da biografia do Sper, eu já comentei com vocês, que o Crowley fala pro Sper que ele vai ficar invisível. E aí, o próprio Sper fala, não, impossível, a gente tá num restaurante, como é que você vai ficar invisível? E aí ele fala, eu vou ficar invisível. Aí ele pega o espaguete, coloca na cabeça, faz um cordão com o espaguete, levanta e sai. E ninguém fala nada com ele. Aí o Sper fica meio assim, paga a conta, encontra com ele do lado de fora do restaurante, fala, mas o que aconteceu? Aí ele fala, você não viu? Eu fiquei invisível. Eu saí da maneira mais ridícula possível e ninguém falou nada. Ninguém nem olhou pra minha cara. Tá bom, mas a minha pergunta é a seguinte. Até se você tivesse parado no meio daquele restaurante, tá? E você tivesse visto aquilo ali, você teria dito, eis um mago fazendo magia? Não. Então, claro que não. Provavelmente eu tiraria uma foto, ou filmaria e colocaria na internet e falaria, olha, não, gente... Não se funcionou. Se Olha, funcionou, se de fato isso aconteceu, eu se de não fato veria. você teria ignorado o Crowley. Não, mas nesse nível de sucesso, certamente você não teria nem perguntado se aquilo era um mago ou não. Você não teria visto nada. Não teria visto. Eu não A veria. gente sabe que não foi isso que aconteceu, que foi uma coisa bem mais sofisticada do que isso, né? Mas eu até entendo que o Crowley foi dizer ao Sper que ele fez magia e que o Sper teria dito, é verdade, concordo. Mas e um observador externo? Teria visto aquilo ali como um ato de magia? Porque aí você vê o questionamento. A gente está trabalhando aqui a ideia do que é magia em duas transversais. A primeira é como magos pensando no efeito. E o que tem efeito, então, é magia. Uma coisa. Outra coisa é uma pessoa observando a sociedade e perguntando onde é que estão os magos e o que é que eles fazem. Porque tem os magos, tem os padres, tem os ciclistas, tem os jogadores de Magic the Gathering. Essas pessoas fazem coisas diferentes. Você dá nomes diferentes às coisas diferentes. E aí o problema é, não existe um índice, um caractere de reconhecimento desse fazer mágico, né? Quer dizer, a gente tem uma série de sociedades aí, como eu estava falando agora há pouco, né? De que realizam efeitos ditos como sobrenaturais, ou seja, efeitos que estão além do fazer natural, né? Por meios distintos e que são chamados de magia. Mas assim, convencionalmente a gente vai ter também pessoas que vão estar nas suas religiões fazendo coisas similares e não vamos estar chamando de magia. E aí? Eu tenho um questionamento meio engraçado, que é, por que a terapia não é magia? Porque é comum você ouvir um relato, por exemplo, de eu fui na terapia e eu saí de lá me sentindo muito melhor. Por quê? Não sei. Eu falei alguma coisa e aí o terapeuta falou outra coisa e aí eu comecei a me sentir muito melhor e eu resolvi aquele problema que eu não conseguia resolver sozinho. E por que a técnica que ele usou, de alguma forma, que interferiu em você, que produziu um resultado que você não esperava alcançar racionalmente, não é compreendido como magia, a gente entende como uma ciência. Aí eu tenho que complementar aqui, voltando ao arcano 1 do próprio Magus, que é regido por Mercúrio, que é o condutor do discurso, que é o negociador, é o comerciante. Então, a visão tradicional do mago é o cara que negocia as paradas. É o cara que consegue na lábia, na manha, o que ele quer. E aí na lábia, na manha, não interessa se é uma lábia ou uma manha socialmente aceita, e aí vamos chamar de simpatia, vamos chamar de terapia, vamos chamar de qualquer outra coisa, ou se é da maneira, vamos dizer assim, mais alegórica e teatral possível, que é fazendo outros tipos de coisas menos convencionais. Então... E outra coisa que eu acho curiosa é o recorte que, em geral, a cristandade faz de que o que
o que está fora da cristandade é magia e o que está dentro da cristandade não é magia. Eu vou fazer Ai, meu Deus, eu vou arder por isso, mas eu vou fazer uma defesa da cristandade aqui. O quê? O inimigo adorou. Eu perdi pontos com o capeta agora, mas eu vou fazer uma defesa da cristandade aqui. Isso não é uma exclusividade da cristandade, né? Tem uma frase eu vou chutar aqui, eu acho que é do Campbell, né? Que ele diz que a religião do outro é mitologia e a minha religião é religião, né? Quer dizer, então isso não é uma exclusividade da cristandade, né? Toda religião do Estado, da sociedade, ela vai enxergar a religião do outro como feitiçaria, como uma coisa que é fora daquela sociedade, ela deve ser combatida. É o caso dos magos pro grego, né? Quando o grego começa a falar de magos, né? Os magos são aqueles esquisitos ali do lado, né? Assim, o cara que tá do lado, o cara do quintal do lado, o cara além da fronteira, ele é um esquisito, mano. Ele, como esquisito, ele deve ser combatido, conquistado e civilizado. Eu concordo plenamente com o seu recorte. Eu citei a cristandade porque a gente vive na sociedade cristã. Sim. Mas, com certeza, isso ocorre de outras vias. Mas eu percebo muito... Você vai explicar pra vovozinha que acende uma vela porque quer que o santo não sei o que ajude a filha dela a passar no Enem... E dizer que isso não é magia, dizer que isso é magia, vai ficar chocadão. Claro que não, eu tô fazendo pro santo. Eu vou fazer um salto no assunto aqui que eu acho que é legal, a gente já rodou muito aqui durante muito tempo. A magia, a gente começou lá atrás, falando sobre a naturalidade da magia, sobre a magia ser algo natural. Ou sobrenatural, né? Eu vou falar que a magia agora é algo tão natural, ou pelo menos é um impulso tão natural de fetichização, que mesmo nas sociedades religiosas, mesmo numa sociedade extremamente religiosa, você vai criar rituais de borda à margem daquela religiosidade. Então, o exemplo que você está dando aí da velhinha acendendo a vela. É mais do que a velhinha acendendo a vela. A velhinha, a pessoa, velhinha ou não, enfim, católica do interior, que tem benzedeira, que tem uma série de práticas que não são reconhecidas por aquela religião oficial, no caso aqui a gente está falando do catolicismo, mas poderia ser qualquer outra, aquela sociedade vai começar a criar uma série de outros meios de realização espiritual, mágica, sobrenatural, que seja, dentro daquela religião, mas que não são reconhecidas por aquela religião. Quer dizer, isso é um impulso que vai estar dentro da sociedade, natural, ou, quer dizer, natural é uma palavra esquisita pra gente jogar aqui, mas que a gente vê de forma repetida em diversas sociedades, em que um grupo isolado, ou à margem da capital, à margem do centro de pensamento daquela religião, vai desvirtuar aquilo ali em outros fazeres mágicos, em outros fazeres esotéricos, ou em outros fazeres místicos, que seja, né? A religião, e a gente vai continuar voltando na religião aqui, a gente tem que fazer um programa só sobre religião depois, né? Ela vai conectar aquele praticante da religiosidade, da religião, a ponto dele fazer coisas que aquela religião não entende, não produz. E ele vai fazer uma série de outras coisas de simpatia. Então ele vai botar simpatia com a medalhinha do santo, vai fazer simpatia com a estátua do santo, vai fazer simpatia invocando o nome de Deus ou o nome de Jesus. Fala. Então, quem define isso, não sei se esse é um ditado chinês mesmo, porque eu comi no China Box hoje e veio no biscoitinho, né? Que a melhor lei é a vontade do povo. A melhor lei é a vontade do povo. Pegar o exemplo aqui do Padre Cícero... Vou te falar que no Orkut uma vez, vou te puxar o Orkut agora. Eita, desenterrou. Nossa, meu Deus do céu, isso é muito antigo, hein, cara? Isso é magia. Tipo lá dos persas, isso aí, né? Deixa ele terminar com essa magia que agora eu gostei. Vai. Me marcou muito, porque no Orkut tinha aquela frase do dia, né? Vocês lembram disso? Tinha a frase do dia. E aí vinha assim no Orkut, assim, veio pra mim assim: a vontade das pessoas é a maior das leis. Igual. Isso veio no Orkut pra mim. Então não é chinês. Então esse ditado não é chinês, veio do Orkut, mas tava num biscoitinho que eu comi hoje. Então, assim, só pra fazer o link do que eu quero dizer... Imagina que incrível, entre aspas, assim, a vontade do povo é a melhor das leis. Aí, Orkut, 2014.
Não tava, os créditos não estavam, né, no papelzinho, mas por que eu tô falando isso? Porque vocês podem imaginar que o Padre Cícero é um santo, mas não é. O Padre Cícero não é santo. O Padre Cícero é a pessoa, a entidade que tem a maior quantidade de afilhados no Brasil. Todo mundo que nasce no Nordeste, não tem pai, não tem mãe, afilhado, Padre Cícero. E Padre Cícero tem uma estátua gigante lá, não sei a cidade, enfim, alguém que se estiver ouvindo da cidade que tem a estátua, por favor, Tira uma foto. Tira uma foto, ou então me fala, olha, é na cidade tal. Mas ele tem uma estátua, tem peregrinação na estátua. Então quem escolhe esse tipo de... essa figura, ou o efeito, ou é o povo, são as pessoas. E aí eu usei esse exemplo do Padre Cícero, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer contexto. E aí o que aquela pessoa vai fazer? Daquela criança que nasce órfão, o primeiro bom augúrio que ele tem, que ele vai ter, é ser afilhado do Padre Cícero. Já é o primeiro ato mágico da criança que é batizada na igreja católica, que não tem nada, ele ganha um padrinho mágico, vamos dizer assim, né? Mas, dentro dessa definição do Pedro e do Flávio, eu penso assim, então o mago é o fudido, né? Porque ele vai estar sempre à margem, ele vai estar sempre explorando muito mais o simbólico e o mágico, e tentando perceber e construir a partir disso sempre à margem. Ele nunca vai estar no meio. Concordo. Concordei. Concordei pelo menos assim, na sociedade atual, tá? Ou até de acordo com o que o Peu trouxe sobre os gregos em relação aos persas, quer dizer, é o estranho, é o outro, né? Mas existe alguma coisa na sociedade que faz com que você se encante com o estranho, com o outro, e passa a fazer aquilo que não é o que a sua sociedade faz. E aí a gente tem um problema, né? Quer dizer, a gente está aqui há 1 hora, quase, já rodando ao redor de uma definição de magia, tá? E nós não vamos... É claro, quem esperava, ouvindo isso aqui, que a gente fosse dar uma definição conclusiva, desculpa, isso não vai acontecer. É claro que a gente não vai chegar nessa definição. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all. Mas a gente está o tempo todo rodando, já falamos de religião, já falamos dos persas, já falamos dos gregos, e sempre está à margem. Porque a magia, talvez, seja esse véu de segredo que o Peu trouxe lá na frente, lá atrás, na verdade, que é aquilo que não é compreendido pela sociedade contemporânea. Contemporânea, digo, não atual, daquele tempo, né, que está questionando, né? Então, sim, a magia ela sempre será marginal. Ela sempre será marginal. E aí, quem é aquele artista plástico, gente? Caraca. Romero Brito. Não, gente. Banksy. Não, brasileiro. Puta que pariu. Eu vou lembrar daqui a pouco que eu vou falar. Que seja marginal, né? Seja revolucionário, seja marginal. Então o mago ele é um marginal. Ele é marginal por diversos motivos. Porque o que ele está fazendo, a magia, de acordo com o que a gente está discutindo aqui, ele vai ser sempre contracultural. Ela vai estar sempre... Ela tem estado sempre, pelo menos... não, fora do status quo, né? E quando ela está dentro do status quo, ela não é magia, ela é religião, ou se não é religião propriamente, ela é um fazer natural daquela sociedade. Ela não vai ser chamada de magia. Se você for pro Nordeste, pegando o exemplo lá, e pegar uma rezadeira e falar que todos aqueles paramentos que ela está trazendo para curar ou para fazer um bom parto ou para, sei lá, que seja falar que aquilo ali é magia, muito provavelmente ela vai dizer que não, aquilo ali é uma sabedoria popular. Aí, beleza, chegamos a um limite aqui, aí eu vou traçar uma nova divisão. Ok, estamos falando que magia é uma coisa marginal, e aí eu estou equalizando aqui a benzedeira do Nordeste ao cerimonialista que está fazendo uma invocação de demônios, sei lá, goéticos ou de anjos enoquianos
né, no círculo mágico para fazer qualquer coisa, atingir a iluminação, o que quer que seja. O que há de similar, se é que há de similar, algo de similar, entre a benzedeira lá do Nordeste, entre o encantador o imantador de objetos lá do mesmerismo e o magista? Talvez o que possa se aproximar de uma definição do mago é o autonomismo. Porque quanto mais você se aproxima do centro e mais se aproxima, consequentemente, da religião de massa, etc., que controla um lugar, menos autonomia dentro da sua prática você tem. Eu acho que assim, eu consigo ver muito... Você pega as religiões não principais, mas que são grandes no Brasil, o espiritismo, a Umbanda, etc. Você tem um certo grau de autonomia e um certo grau de, não vou dizer submissão, mas assim, uma subjugação ao que o sacerdote está dizendo que é, e é isso aí. Então eu vejo assim que talvez o que destoe seja que o magista e outras práticas são práticas muito de autonomia própria e desenvolvimento próprio, e quanto mais você desenvolve isso e se aproxima do centro, mais você vai abrindo mão dessa sua autonomia crítica do iluminismo científico. Respondendo a questão do Flávio e fechando com o que você falou, Feliciano, o que tem de comum entre a pessoa fazendo uma chamada enoquiana, por exemplo, e a benzedeira do Nordeste é a questão da vontade mesmo, não é fé. Porque a fé varia a roupagem. Mas a questão de pegar algo que é seu, que é um poder seu, inato, nasceu contigo, é do teu domínio, e aplicar isso no mundo para fazer aquela mudança X, seja curar uma dor de cabeça, seja conversar com um anjo enoquiano, para ter o efeito que você deseja, isso é ímpar. Isso aí não tem você pode pegar qualquer um e independente da fé que ele tem, independente do grau de desenvolvimento que ele esteja, vai chegar lá. O problema é que, assim, quando você abre mão dessa autonomia e você deixa de conduzir, né, aí você não está realmente fazendo aquela obra, aquela grande obra citada, né, enfim, não adianta falar mais sobre isso. Porque aí você tá prestes a causar um implícito. Prestes a causar um implícito. Que se não é a grande obra, não é magia. É isso que eu ia falar agora. Pode ser. Mas aí mas tipo assim... aí a gente começou... Seja claremente. Eu ia fazer uma passagem aqui agora, mas eu vou me segurar pra fazer essa passagem, pra segurar essa pedra aí, essa treta aí. O fim da nossa magia cerimonial e que a gente tem aqui estabelecida pelo séculos de tradição, é a grande obra. Olha só, fale por si só, tá? Eu quero ficar famoso. Tá, beleza. Que se chama isso de grande obra. Mas existe uma grande obra que a gente não vai dizer o que é, não acho que não é o momento pra gente ficar discutindo grande obra aqui. Mas existe uma tal de grande obra que se define de alguma forma que não é ficar rico ou curar dor de cabeça. E aí vai se dizer, algumas pessoas vão dizer que se você está fazendo magia, e é interessante isso, se você está fazendo magia sem ter por fim esta tal grande obra que seja, você está realizando magia negra. Presta atenção no que eu tô falando, assim. Por que eu puxei essa treta da magia negra agora? Porque não tá dizendo que não é magia. Tá dizendo que é magia. Só não é magia para aquele grande fim supremo que deveria ser a única preocupação do mago, segundo o mainstream da grande fraternidade branca, etc., que nós temos aí hoje em dia, do século XIX, XX, XXI. Né? E aí eu tô cutucando você mesmo, Pedro.
Fica tranquilo, eu vou... Não, eu vou... eu já falei. Eu Pode mandar. Enquanto o Pedro tá fazendo uma reflexão profunda ali pra ele encontrar o próximo chute que ele vai dar no balde de volta pro Flávio, eu vou fazer uma provocação com a definição de magia, né? Vou chamar uma definição de magia nova. Não nova mesmo, porque não existe nada em magia novo, né? Só acha que é vanguarda o mago. Todo mundo olha pra ele e vê um puta conservador, tradicionalista, né? E enfim. Então, se a gente olhar pra Golden Dawn, que foi uma organização recente que pautou o mundo, marcou o mundo, e procurar uma definição de magia, a gente não vai encontrar uma definição de magia. Eu não me lembro de encontrar nos registros, no Complete Golden Dawn System of Magic, que tem o maior registro dos documentos tradicionais. Eu nunca vi. Edição de diário dos fundadores da Golden Dawn, dos membros, sim. A John Fortune tem, a Florence Farr tem, enfim. Mas eu não encontrei nos registros da Golden Dawn uma definição de magia. Uma definição de magia clara. Tipo assim, magia é dos pontos, parará. Mas a gente pode inferir dos textos da Golden Dawn uma definição de magia que ela está balizada, inclusive, em livros antigos da cultura europeia, até mesmo na Bíblia, né? Em certos lugares da Bíblia você vai encontrar, eu vou jogar na mesa isso daqui, que é a relação, a ligação estrita, proposital de uma imagem ou pensamento, uma palavra dita ou discurso e um gesto corporal. É tipo D&D isso aí, né? Exato, quer dizer... Componentes verbais, somáticos e... É interessante isso daí, né? Porque você encontra essa triplicidade na Bíblia. Tem momentos em que, sei lá, o santo fulano fala: é preciso ser santo em pensamento, palavra e ação. Uhum. Você encontra isso daí. Então eu vou propor essa definição de magia aqui, não da minha criatividade total, né? Mas extraído dessa tradição, né? Que é o ato mágico, ele é um ato intencional. Se não for intencional, não é mágico. Mas ele é marcado por uma ligação explícita entre uma imagem ou pensamento, uma palavra dita e um gesto corporal. E aí eu vou responder então a pergunta não feita. Meditação não é magia. Sim. Conforme aquilo que eu acabei de dizer. Mas você diz que meditação não é magia, por quê? Não, porque a meditação não inclui uma palavra dita. Não, eu vou a meditação não contempla os 3 itens. Ele não contempla os 3 itens. O mantra, ele não é uma palavra dita. No sentido, por exemplo, em que você proclama uma frase num ritual. O mantra tem uma outra função dentro da cultura da meditação. Então não estou dizendo que não é, mas conforme essa proposta de definição, meditação é claramente distinto de magia. Distinto. Uhum. Pedro. Voltando. E agora terei que falar dos dois. Mas tudo bem, não tem problema. Você falou do... Então, Flávio, que você falou do... Não, tá bom, pode falar daí. Então, você falou, Flávio, da questão do que é magia e magia negra e tal. Então tem aqui, assim, meio complicado, né? Mas a definição... Ninguém sabe o que é aqui. Então, olha só, peraí, voltando. Textualmente, nessa biografia do Sperry, eu tô citando muito ela porque é o livro que tá mais aqui na mão e é o que eu tô estudando no momento. Então ele esteve envolvido durante muito tempo com o Crowley e com a Golden Dawn, porque ele ilustrou o Equinox, ilustrou vários livros, instruções da Golden Dawn, então o Sperry desenha isso. E aí tem no entendimento da Golden Dawn, a magia negra, ou irmãos negros, na verdade, é aquele tipo de pessoa que usa esse conhecimento para fins próprios. Para fins estritamente egocêntricos e egoístas, né? Nesse caso. E aí, por isso, do rompimento do Crowley com o Sperry depois, né? Mas J.F.C. Fuller, né? Que também era um estudioso disso nessa época, nesse tempo, fala que a principal característica das artes negras, que ele textualmente usa essa expressão, artes negras,
é a pessoa que usa no seu dia a dia pura magia negra, automatizando e potencializando possíveis poderes teóricos de consagração de pantáculos, feitiços, mantras e afins. Ou seja, existe um grande ruído sobre o que é magia negra, o que é magia, e se realmente tem esse tipo de classificação. Porque e a gente falou do Crowley várias vezes aqui, e ele tinha uma ideia, e essa ideia dele tá diretamente atrelada ao objetivo de vida que ele tinha, que era o de, trocando em miúdos, falar com Deus. Mas outras pessoas não têm esse objetivo, querem ficar ricas, querem ter sucesso, querem ascender socialmente. Ficar famosas, tem também essas pessoas. E se conseguirem, usando esses artifícios todos, não estarão pecando. Da palavra, né, peccatum, do latim, que quer dizer aquele erro, aquela coisa errada. Não tem erro, tá de acordo com o objetivo dele. Interessante que essa palavra, pecado, eu vou me arriscar aqui porque a minha memória tá um pouco confusa, mas essa palavra pecado, ela é um erro. A palavra pecado, ela é erro. Na sua origem, ela é erro, assim... Eu tô com arco e flecha, eu mirei, atirei e errei. Sim, é engraçado isso, né? peccatum, Porque errei, mas errei assim, tipo, eu tentei e se tivesse acertado, teria me dado bem. A palavra é peccatum. A palavra do latim é peccatum. Levantou a bandeirinha lá, errou o alvo. Mas nesse caso, não tem pecado, não tem erro. O objetivo era esse. E se o objetivo era esse, o sujeito conseguiu, beleza. Então eu vou voltar lá uma meia hora atrás aí, na questão do Crowley sobre vontade. É um problema, né, a definição do Crowley, porque ela está falando sobre vontade. Mas ele está falando sobre intenção. Então eu vou trocar a palavra vontade pela palavra intenção, né? Quer dizer, aquilo que você... Eu entendo que não são as mesmas coisas que no contexto do que o Crowley está querendo dizer. Só para fins de ilustração aqui. O importante é a intenção com a qual você está realizando o seu trabalho. Ele tem que ter intenção. Se a intenção ela é ficar rico ou atingir a iluminação e falar com Deus, dane-se. É isso que você está querendo me trazer, Pietro? Não, é exatamente nesses mesmos termos. E aí, qual é a diferença? A diferença é que se eu fosse um devoto fervoroso, eu me inflamaria em oração todos os dias e cumpriria, né, cotidianamente as minhas obrigações religiosas, esperando que um dia eu seja agraciado com isso, mas escolhi invocar constantemente. E aí vou intencionando trazer esse mesmo efeito e esse estado de beatitude, esse estado sobrenatural, supernatural, que a gente, entendeu? Deixou lá no início do podcast. Não, muito bom. Você trouxe a palavra sobrenatural agora num contexto maravilhoso, que é além... que na verdade a gente circundou isso aí o tempo todo, né? É sobrenatural não porque está fora da natureza, mas porque está acima de uma certa normalidade. Interessante até vocabularmente, né? Fora da natureza seria extranatural, né? É. Engraçado isso, né? O sobrenatural está acima da natureza, mas ainda é natural. Sim. Engraçado, fora da natureza, acima da natureza, abaixo da natureza, do direito da natureza. Essa questão do pecado, voltando aqui um minuto atrás, por exemplo, mais ou menos, me remeteu ao livro da lei, que fala que a palavra do pecado é restrição. Então, o erro é não fazer. O erro é você falar assim, não, acho melhor deixar pra lá e tal, que dá uma outra noção quando você... Se você acha melhor deixar pra lá, tá beleza. O problema é quando você não acha melhor deixar pra lá e deixa pra lá. Finalmente inauguramos o foco de pestilência, né? Finalmente estamos discutindo o indiscutível. Surgiu a pestilência. Se não citar o livro da lei pelo menos uma vez por episódio... A gente pode definir essa regra aqui. A nossa taxa de pestilência vai começar a diminuir, né? Tem que manter um nível de pestilência. A gente tem que falar do livro da lei pelo menos uma vez aqui. No próximo episódio do Foco de Pestilência. Na macumba, pra falar, eu quero amarrar fulano, quero casar com fulano. Aí é o escroto, aí é magia negra, é satanás.
Levi pergunta pra ele, mas você sacrificou o cordeiro virgem, sem nenhuma mancha? E o Eliphas Levi sabia que era uma criança recém-nascida. Punhado de filósofos que eu ouvia desde o século XVII, desde o tempo todo da história da filosofia, tentando definir o que é ética, e cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Não, desculpa, é que eu tenho aqui os documentos aqui da lotérica que premiou aqui, é da família Youssef. Os magos negros não estão preocupados com a problemática da magia negra. Só está preocupado com magia negra quem não faz magia negra, né? Talvez, né? Então, Não percam a segunda parte de O que é magia?